7,12. Beleza. Então, a gente vai falar hoje sobre o hemograma. O hemograma é o exame mais pedido e a maioria das pessoas, né, pensa em anemia e infecção, mas tem muita informação que o hemograma nos dá. É um exame muito útil. Não tem como falar sobre tudo, né? Mas vou dar uma pincelada aí nas coisas mais importantes e passar ponto por ponto para vocês entenderem. Muitas palavras, terminologias, né? Talvez vocês já conheçam algumas coisas, talvez sejam novas, mas não precisa preocupar muito. O mais importante é tentar acompanhar para entender o que está sendo falado. E se tiver dúvidas, né, pode perguntar no final também, dá para tirar mais dúvidas, tá? Então vamos começar. Para quem não me conhece, né, meu nome é Everton, eu sou médico, atuo na área da medicina funcional integrativa e na medicina funcional integrativa focada no autismo e no TDAH. Então, para a gente entender o hemograma, né, vamos começar pelo sangue. O volume do nosso sangue, cerca de 60% é o plasma, que é a parte líquida, né? O plasma é 90% água e é onde a gente tem as proteínas, minerais. A maior parte dos exames de sangue são medidos no plasma. E o restante, em torno de 40% do volume, é a parte sólida, que a gente tem os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, que vão constituir ali em torno de 40% do volume do sangue, e os glóbulos brancos mais as plaquetas é uma partezinha pequena, em torno ali de 1%. O hemograma, então, todo mundo já está familiarizado, com certeza. Essa primeira parte é o hemograma, que é a série vermelha, né, os glóbulos vermelhos. O leucograma, que são as células brancas, e as plaquetas. Então, o hemograma é basicamente o estudo da parte sólida, a celularidade do nosso sangue. O hemograma ele é muito importante para várias coisas, né? Ele é útil para o diagnóstico não só de anemia e de infecção, mas de várias coisas. Ajuda na classificação, ajuda a monitorar a saúde do paciente. E a principal função é agregar informação, tá? E primeiro vamos explicar como que funciona a questão do valor de referência, porque a gente vai falar o tempo todo se alguma coisa está alta, está baixa. Os valores de referência do hemograma, eles foram estabelecidos na década de 60, já tem bastante tempo. E com os anos, né, foi tendo algumas modificações, de acordo com idade, gênero, até de acordo com qual país. Então, existem variações, mas na década de 60 que surgiu o valor de referência. Então, primeiro, o que é o valor de referência? O que é considerado normal, né? Então, a gente tem essa distribuição, essa distribuição que vale para todos os exames, na verdade, tá? Isso aí não é só para o hemograma, curva de Gauss, mas a gente tem essa distribuição dos resultados dos exames, né? Essa curva de Gauss é usada para várias coisas, não só na medicina, mas a aplicação na medicina, a gente tem essa distribuição, 68% das pessoas vão estar aqui. Isso, o mouse estava travado. 68% vai estar aqui no centro. Se a gente desviar aqui, né, para o primeiro percentil aqui, a gente vai ter 95% das pessoas e 99,7% está aqui, até 3 desvios padrões. Então, o que é considerado normal?
Os exames, no geral, o que é considerado o valor de referência é o que está aqui localizado nesses 95%, até 2 desvios padrões. Então, quando a gente fala em valor de referência, a gente está falando, na verdade, de um dado estatístico. Não quer dizer que o valor de referência seja especificamente algo relacionado à saúde, um estudo que foi feito mostrando que aquele número é bom ou ruim para a saúde. No geral, é um dado estatístico. Isso é muito importante de entender porque o exame ele vai trazer informação para a gente estando ou não alterado. Então, imaginem que os exames de sangue no geral, você está avaliando o valor de referência, você está avaliando se a pessoa se encontra dentro dessa faixa de 2 desvios padrões. Mas se você pega, por exemplo, uma população doente, você estar dentro da média dessa população não é um bom sinal. Isso é um problema que acontece muito. A pessoa está dentro do valor de referência, mas a saúde dela não está boa, porque os valores, a definição de normal é um dado estatístico. Então, é importante entender isso porque a clínica é soberana, né? O exame, seja o hemograma ou o exame que for, a função dele é agregar informação, é ajudar você a entender o que que se passa com o corpo, com o organismo do paciente, como que está a saúde dele, mas a clínica que é o mais importante. É o que você está vendo, o que o paciente está queixando, então, o valor de referência, ele serve para guiar, mas não é ele que define a saúde do paciente, o diagnóstico, a conduta. Isso é o médico que define com base na clínica e o exame ele é complementar. Aqui eu coloquei algumas terminologias que a gente vê muito nos exames de sangue, né, no hemograma, esses penia, basopenia, neutropenia, linfocitopenia, é quando a gente tem uma redução da quantidade daquela célula. Geralmente é por destruição, perda ou uma produção reduzida. E quando a gente tem um aumento, geralmente vai falar em citose ou filia. Eosinofilia, por exemplo, é o aumento dos eosinófilos. Trombocitose é o aumento das plaquetas, né, os trombócitos. Geralmente a causa é um aumento da produção. E um outro termo que também é bem comum é a pancitopenia, que é quando você tem uma diminuição ao mesmo tempo da série branca, a série vermelha e das plaquetas. Então, vamos entrar agora no hemograma. Eu vou ir falando sobre cada parte dele. Os glóbulos vermelhos, que é o eritrograma, as nossas células vermelhas correspondem a cerca de 40% do volume do sangue, né? São as células mais importantes. Elas são vermelhas por causa da hemoglobina, que é uma proteína que permite carregar oxigênio. E eles também carregam, né, o dióxido de carbono. Então, os glóbulos vermelhos têm essa função e o hemograma a gente mede aqui várias características dessas células vermelhas, que a gente vai falar uma por uma. Aqui é um exame de hemograma, essa parte aqui, ó, morfologia celular, vem lá embaixo, perto da plaqueta, e é como se fosse um resumo desses 4 aqui, que eu também vou explicar, tá? Então, vamos falar de um por um. O hematócrito, ele representa o percentual de glóbulos vermelhos no sangue. Quando ele, né, abaixa, geralmente a gente está pensando numa anemia ou até numa perda sanguínea. E quando ele eleva, uma desidratação pode ser a causa, uma policitemia. Existem várias causas, eu só estou exemplificando, tá? A desidratação, por exemplo, o hematócrito é em percentual.
Então, se você tem menos água, menos plasma, o percentual vai aumentar. A hemoglobina é o utilizado para fazer o diagnóstico de anemia. Então, quando a hemoglobina está abaixo do valor de referência, a gente fala em anemia. É a medida da hemoglobina mesmo, que é a proteína que eu expliquei que está nos eritrócitos, responsável por carregar o oxigênio, é uma medida da quantidade dessa hemoglobina, né, em peso, gramas por decilitro. E as hemácias já é o número de glóbulos vermelhos. Então, esses três primeiros, eles medem diretamente ali a hemácia, a quantidade de glóbulos vermelhos, a porcentagem e a quantidade de hemoglobina por hemácia. O volume corpuscular médio é muito importante também de entender. Ele mede o tamanho dos glóbulos vermelhos. Então, quando a gente tem esse volume corpuscular médio baixo, é uma microcitose. Quando está alto, é uma macrocitose. Então, se você tem essa hemoglobina baixa, você tem um diagnóstico de anemia, você vem aqui para o volume e você vê que o volume está baixo, é uma anemia microcítica. Vai estar escrito aqui, ó, onde está normocítica, vai estar escrito microcítica. E a anemia, né, microcítica com a célula baixa normalmente vai ser por deficiência de ferro, enquanto essa macrocitose, que é o volume corpuscular alto, na maioria das vezes é por deficiência de B12. Também pode ser deficiência de folato e tem outros motivos. Então, todos essas partes do exame, né, vão agregar informação para você entender o que está acontecendo. E não precisa necessariamente a pessoa estar com anemia para esse exame ser útil. A gente pega aqui o valor de referência desse volume corpuscular médio, ó, vai até 101. Então, acima de 101 quer dizer que a célula está muito grande, mas lembra daquilo, é uma média estatística. Não quer dizer que com 100 está tudo bem e com 102 do nada vira um problema. Então, quando esse volume está maior, já é um indicativo de que aquela pessoa provavelmente está com uma deficiência de B12, uma deficiência de folato, mesmo que não esteja anêmica, né? Pode ser que não é uma deficiência tão grande. E o mesmo vale quando o volume está muito baixo. Você já pode ficar atento que talvez essa pessoa esteja com os estoques de ferro baixo. Talvez ainda não foi o suficiente para causar uma anemia, mas pode estar alterado mesmo assim. Esse VCM é o principal desses quatro, tá? Aí agora o HCM, hemoglobina corpuscular média, é uma relação ali entre a hemoglobina e o número de hemácias. Quando está baixo, a gente fala na anemia hipocrômica, e quando está normal é a normocrômica, né? A gente vê aqui, ó, normocrômica. E quando está alto, não indica muita coisa em específico, mas geralmente é uma macrocitose. Este CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, é a concentração de hemoglobina no eritrócito. Quando está baixo, a gente também fala na anemia hipocrômica. Quando está alto, é uma possível esferocitose. E desses quatro aqui, né, as quatro siglas, esse RDW é o segundo, assim, que eu diria que é mais importante. Ele é o coeficiente de variação do volume eritrocitário. O que que isso quer dizer? Quando o RDW está alto, quer dizer que você está produzindo, né? O seu corpo está produzindo células de tamanhos diferentes. Algumas células menores, outras maiores. Então, tem algum problema na eritropoese, na produção dessas células vermelhas. Normalmente, quando esse RDW está alto, vai ter uma alteração no volume corpuscular, talvez uma anemia,
muito provavelmente vai ter deficiência de ferro, ou de B12, ou de folato, ou alguma outra alteração que justifique isso. E não é comum ele ficar baixo. Geralmente, quando está ali dentro do valor de referência, é porque não está indicando nenhuma alteração. E quando está alto, aí é alguma alteração. Então, aqui eu peguei 3 exemplos de hemogramas para mostrar. Todos eles, ó, a hemoglobina está baixa. Então, hemoglobina baixa, a gente faz um diagnóstico de anemia pela hemoglobina. Eritrócito e hematócrito costuma acompanhar também. E a gente usa para avaliar qual o tipo de anemia, esse volume corpuscular médio e esse HCM. Então, nesse caso 1, a gente tem a anemia diagnosticada pela hemoglobina baixa, o volume corpuscular também está baixo e o HCM também está baixo. Então, a gente tem uma anemia microcítica e hipocrômica. O mais comum de acontecer isso, deficiência de ferro. Muito provavelmente, esse é um paciente que está com o ferro baixo, né, a ferritina baixa, índice de saturação de transferrina baixo. Então, está faltando ferro para produzir as hemoglobinas. As hemácias, né, vão sair umas hemácias menores. Então, o RDW também vai ficar aumentado, porque vão ter algumas hemácias menores, outras maiores. E tem várias outras coisas que podem causar essa alteração. Eu coloquei alguns exemplos aqui: a talassemia, anemia de doença crônica, intoxicação por chumbo. A maioria mesmo vai ser deficiência de ferro. Nesse segundo caso, a gente tem uma anemia normocítica. A hemoglobina está baixa, né, diagnóstico de anemia. O volume corpuscular médio e o HCM estão normais. Então, isso é mais comum de acontecer na anemia de doença crônica. É um estado inflamatório, né? A pessoa está com um estado inflamatório há muito tempo, uma doença, um câncer, por exemplo, que acaba exigindo muito do organismo, acaba desenvolvendo uma anemia, mas por ser uma coisa crônica, o corpo consegue se adaptar de certa forma ali. Também pode ser um início de uma anemia por outro motivo, que ainda não deu tempo de alterar o volume, ainda não deu tempo de alterar o HCM, né? Pode ser insuficiência renal, que você não tem uma eritropoese adequada, né? A gente precisa dos rins para fazer o estímulo da medula óssea. Hipotireoidismo, um processo hemolítico inicial, um sangramento agudo, né? Porque quando você tem um sangramento já crônico, por exemplo, relacionado a problema intestinal, a câncer, você perde muito ferro, então acaba se tornando uma anemia microcítica, mas um sangramento agudo, por exemplo, um acidente, um trauma, você vai ter uma baixa do eritrócito, hemoglobina, hematócrito, mas o volume da célula ainda não. Supressão medular também, né? Alguns medicamentos, por exemplo. Nesse caso, 3 é uma anemia macrocítica, volume corpuscular médio aumentado. Isso daí quase sempre vai ser deficiência de B12, tá? Deficiência de B9 também pode causar isso, né? O ácido fólico. Coloquei um asterisco aqui porque o ácido fólico cerca de 10% das pessoas não conseguem metabolizar, e ela é a forma inativa da vitamina B9, então o ideal, né, é, quando possível, fazer a suplementação da forma ativa, que é o metilfolato, e a B12 a metilcobalamina. Então, quando a gente tem um volume corpuscular aumentado, é um indicativo de deficiência de B12 ou de B9. Alcoolismo também pode causar um aumento do volume corpuscular, muitas vezes até sem diminuir a hemoglobina,
porque você vai atrapalhar a absorção de complexo B, então você aumenta o volume corpuscular, mas nem sempre chega a causar uma anemia. E existem, né, vários outros motivos que podem causar isso. Eu peguei aqui só esse trecho do Whitebook para vocês verem que tem muitas outras coisas, muitas outras justificativas para essa alteração. Avaliando o volume corpuscular médio e o RDW, você consegue ter muitas informações sobre o caso para juntar ali com as informações da anamnese, comorbidades e tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. Uma outra coisa interessante, essas células, né? Essa parte, hematócrito, hemoglobina, hemácias, também altera em outras condições. Por exemplo, uma pessoa que é fumante, ela pode ter um aumento do hematócrito, ela pode ter um aumento da hemoglobina, porque o corpo dela vai estar num estado de hipóxia, de falta de oxigênio. Então, vai tentar aumentar, né, a produção dessa parte celular para compensar. Quem mora em altas altitudes também, né? Então, quando o jogador do Brasil vai jogar em algum lugar de alta altitude, ele tem uma certa desvantagem, porque os jogadores que moram nas altas altitudes, eles já têm essa parte celular adaptada para um ambiente com menor oxigênio. Então, vai ter um hematócrito maior, por exemplo, mais hemoglobina. Então, o exame, ele te traz muitas informações além da anemia, tá? A gente tem que tentar pensar sempre o que aquele exame traz de informação do paciente. O hemograma, então, é principalmente isso, ele traz alguns indicativos muito bons em relação a vitaminas também, né? Como vocês viram, faz a gente pensar no metabolismo. E vamos falar um pouco agora do leucograma, né? A parte dos leucócitos, que são as células de defesa. Beleza. Aqui, o leucograma global de leucócitos é a contagem total, e vamos falar de cada um também, um por vez. Primeiro, né, os glóbulos brancos são as células de defesa do nosso corpo, e existem 5 tipos principais: neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Vamos falar de cada um, aí eu vou falando das funções também. Primeiro, o global de leucócitos, que é a contagem total. Quando a gente tem a leucocitose, que é o aumento dessa contagem de leucócitos, primeira coisa que a gente pensa é numa infecção. Seja uma infecção de urina, uma infecção mais grave, mais simples, é comum de ter um aumento de leucócitos, porque o seu corpo vai aumentar aquela produção para poder combater a infecção. Processos inflamatórios também podem causar, medicações, doenças autoimunes, gestação, o leucócito tende a ser maior. Em crianças, o valor é diferente, o leucócito pode ser maior. Então, o leucócito, mesmo ele estando acima do valor de referência, não quer dizer que fechou um diagnóstico de infecção. E nem ele estando dentro do valor de referência quer dizer que não tenha uma infecção. Né? Aquilo que eu expliquei, a clínica é soberana. O exame ele traz informações, mas nem sempre ele define, né? Ele é definidor. E a leucopenia é quando a gente tem uma diminuição dessas células de defesa. Acontece, por exemplo, em algumas infecções virais. O COVID acontece bastante de cair o número de leucócitos. Quimioterapia, radiação, deficiências nutricionais, falta nutrientes para produzir as células de defesa. Doenças autoimunes, por exemplo, no lúpus,
também acontece com bastante frequência essa leucopenia. Medicamentos, né? A gente tem pessoas com doença autoimune que tomam medicamentos que são imunossupressores, então acaba diminuindo a produção de células de defesa, podendo causar uma leucopenia também. E essa diminuição nem sempre vai chegar abaixo do valor de referência, né? Às vezes, esse paciente, por exemplo, que está com 7.000, se ele tem um lúpus, começa a tomar um biológico ou começa a tomar corticoide em dose mais alta, pode acontecer uma supressão e abaixar, e pode acontecer de abaixar a ponto de se tornar uma leucopenia, mas pode abaixar sem sair do valor de referência. E tem vários fatores que influenciam nesse valor: idade, estresse, gênero, exercício, ciclo menstrual, medicações, condições climáticas, né? Inclusive o exercício, é recomendado você não fazer exercício no dia do hemograma, como geralmente a pessoa coleta de manhã em jejum. Isso não costuma ser um problema, mas é bom ter isso em mente, porque se você faz exercício, vai alterar o hemograma. E até durante o dia, né, no ciclo circadiano, a gente tem alterações, tanto na série vermelha, branca e nas plaquetas. Então, dentro dos leucócitos, os neutrófilos são a célula mais comum, a que a gente tem maior quantidade. Os neutrófilos, a principal função deles é combater infecções, principalmente infecções bacterianas. Os neutrófilos são esses daqui, ó. Os segmentados são os neutrófilos que já estão mais maduros. E do segmentado até os promielócitos está em ordem de maturidade. Então, os promielócitos são as células mais imaturas. Os bastões é um, um antes ali do segmentado, né? Falta só uma evolução, digamos assim, e o segmentado é a célula madura. Por que que isso é importante? Se você pega um exame de sangue e você está suspeitando de infecção e esse paciente está com bastão elevado, isso é um forte indicativo de infecção bacteriana e, em muitos casos, é até um indicativo de gravidade, porque se você tem essas células imaturas no sangue, quer dizer que o seu corpo está demandando muito células de defesa e você está ali, o seu corpo está precisando e está pedindo, manda células de defesa, sua medula está produzindo, só que não está dando conta de produzir o tanto que está sendo necessário. Então você começa a liberar na corrente sanguínea células imaturas. Não está dando tempo de esperar a célula amadurecer. Então, o certo, né, é a gente ter só o segmentado e o resto zero. Os bastões pode até ter um pouquinho em situação normal, apesar de muitas vezes o bastão já indicar uma infecção. Agora, quando você tem metamielócito, mielócito, promielócito, já é um forte indicativo de que tem alguma coisa errada. Se for um caso de infecção, né, um paciente com sepse, por exemplo, na UTI, e você está tendo um aumento dessas células, é um indicativo de que aquela infecção está se agravando. O seu corpo não está conseguindo esperar a célula amadurecer. Então, quando você tem um aumento de leucócito indicando infecção e os segmentados é o principal grupo celular que está aumentado, isso indica uma infecção bacteriana, né? Neutrofilia, infecção bacteriana, processos inflamatórios inespecíficos também podem causar isso. E a neutropenia, que é a diminuição, pode acontecer, por exemplo, em infecções virais, quimioterapia, medicamentos usados em doenças autoimunes, por exemplo,
né, podem suprimir essa produção de neutrófilos. Então, você leva a uma neutropenia, aumentando o risco de infecções, principalmente bacterianas, nesse caso, que é a principal função do neutrófilo. Então, o neutrófilo é isso daqui. Esses segmentados é o principal que a gente vai olhar e o bastão. Agora, os linfócitos, né? Os linfócitos, na aula de doença autoimune, eu comentei do linfócito, os vários tipos, né, de linfócito regulador, e ele é responsável pela resposta imune específica, nosso sistema imune adaptativo. Então, quando a gente tem um aumento do linfócito, a gente pensa principalmente em infecção viral, né? Quando tem o leucócito aqui, ó, aumentado, indicando uma infecção. Se for o linfócito que está alto, a gente pensa em vírus. E se for o segmentado, a gente pensa em bactéria. E existem outros casos que podem levar a um aumento, né? Leucemias, por exemplo, e a diminuição, estresse, né? O estresse ele suprime o sistema imunológico, seja um estresse psicológico muito grande e que dure muito tempo, ou um estresse físico muito grande também. Uma pessoa que não dorme, por exemplo, vira noite de sono, não se alimenta bem, pode acontecer essa diminuição, essa imunossupressão, né? HIV, quando a pessoa desenvolve, né, o quadro de AIDS, ela vai ter uma queda do global de leucócitos e os linfócitos caem bastante também. E agora vamos para as outras células, né? Quando a gente pensa em infecção, segmentado e linfócito é o principal que a gente vai olhar. Agora vamos para os eosinófilos. Os eosinófilos, eles têm mais de uma função. Principalmente combate a parasitas e reações alérgicas. Então, quando o eosinófilo está alterado, a gente pensa em uma dessas situações. E eu vou falar mais um pouquinho desses números, tá? Porque a gente vê aqui essa porcentagem. Raramente isso vai estar muito alto, tá? Basófilo, eosinófilo, raramente isso vai estar muito alterado. Mas mesmo se não tiver com uma alteração grande, ainda traz muita informação para a gente. Então, quando tem uma eosinofilia, a gente pensa em alergia e parasita principalmente. Mas tem outras causas de alterações, né? Por exemplo, alguns tipos de câncer. Monócito. Os monócitos, eles são ali a linha de frente de defesa, muitas vezes, fazem a fagocitose e em problemas de inflamação crônica, infecções crônicas, os monócitos tendem a estar aumentados. Processos inflamatórios, por exemplo, uma pessoa que tem disbiose, que tem inflamação intestinal, ou que tem alguma infecção crônica, uma doença autoimune, os monócitos tendem a ficarem elevados. E, novamente, né, nem sempre ele vai estar muito alto, acima do valor de referência. Se a gente for olhar aqui, ó, o valor de referência vai até 1.000, que daria aqui 10%. Mas o monócito, né, o basófilo, o eosinófilo, já traz informações para a gente, mesmo que não esteja tão alto. Então, você pega um monócito aqui um pouquinho mais elevado, você pensa num processo inflamatório, numa doença autoimune, numa infecção crônica. E os basófilos, eles também estão relacionados à alergia e a processos inflamatórios. Raramente os basófilos vão estar acima do valor de referência, mas eles vão ser úteis para a gente poder diferenciar algumas questões. Então, basófilo, eosinófilo e monócito, vou ensinar para vocês alguns truques para interpretar esses três.
Como eu falei, não é tão comum esses três estarem acima do valor de referência, mas eles já trazem muitas informações. Então, o eosinófilo, vocês viram lá que o eosinófilo tem a ver com alergia e parasitose. E o basófilo, ele tem a ver com alergia e inflamação. Então, se você tem o eosinófilo um pouquinho alterado junto do basófilo, vamos pôr aqui que o basófilo está 2, 3 e o eosinófilo está 5, 6. Não está muito distante do valor de referência, mas está um pouco acima do esperado. Esses dois juntos são um forte indicativo de que é uma alergia. Então, se você pega, né, um quadro desse com o eosinófilo mais alto junto do basófilo, provavelmente é uma pessoa com um quadro alérgico, rinite, asma, bronquite, que não está muito bem controlado. E a alimentação é a principal forma de controlar essas alergias. O monócito, né, quando ele está ali mais alterado, vamos por próximo de 8, por exemplo, já começa a chamar atenção, você pensa numa inflamação, uma inflamação intestinal, por exemplo. E quando você tem aqui o eosinófilo um pouquinho acima, só que o basófilo está abaixo, nesse caso, por exemplo, que o basófilo está muito baixo, se o eosinófilo tivesse 5, 6, com o monócito aqui um pouquinho mais alto, a gente já pensa mais em parasitose ao invés de alergia. Então, o basófilo e o monócito ajudam a gente a diferenciar por que o eosinófilo subiu, se foi alergia ou se foi parasitose. E quando o eosinófilo está um valor muito alto, acima de 8, por exemplo, é um forte indicativo de parasitose. Talvez tenha até uma carga maior de parasitas causando esse aumento. E o último truque aí é você somar esses três. Se você somar basófilo, eosinófilo, monócito e der um valor acima de 10, isso não é uma coisa que tem uma evidência científica robusta, mas é uma informação muito útil. Se esses três estiverem dando mais do que 10, é um indicativo de que aquela pessoa está com um grau de inflamação intestinal, talvez um grau de disbiose. Então, dessa parte dos leucócitos, né, é isso que é o principal para vocês pensarem. Global de leucócitos alto é infecção que você pensa, baixo você pensa em imunossupressão. Mas nem sempre que esse global de leucócito está baixo, a pessoa tem um problema grave de imunossupressão. Muitas vezes a pessoa ela tem o leucócito mais baixo, ali em torno de 3.000, né? O valor de referência é 4.000. Talvez a pessoa tenha o leucócito mais baixo, só que quando ela tem uma infecção, tem um contato com um vírus, tem um processo inflamatório, ela tem uma resposta adequada. Esse leucócito sobe rapidamente. Essas células, no geral, ficam em torno de 24 a 48 horas no sangue. Então, quando você tem o leucócito alto, esse leucócito foi produzido nas últimas 24 a 48 horas. Quando você está no hospital, por exemplo, acompanhando um caso de infecção, normalmente você repete o exame todos os dias e com 24 horas você já consegue ver se o tratamento está surtindo efeito, se o leucócito está aumentando ou diminuindo. Quando tem uma infecção muito grave, pode acontecer do leucócito ficar baixo. Então, nesse caso, uma sepse grave, por exemplo, o leucócito está lá embaixo, a imunidade do paciente não está dando conta de resolver aquilo. Nessa situação, você trata o paciente, você torce para o leucócito subir. Agora, na maioria dos casos,
o leucócito mais alto indica que a infecção está pior. Então, se você tem um leucócito de 20.000, você foi lá e começou com antibiótico, passa 24 horas, o leucócito caiu para 15.000, quer dizer o quê? Que o antibiótico está dando certo. Então, a gente tem que interpretar sempre correlacionando com a clínica, com o caso do paciente. Se você pega um paciente saudável, que o leucócito está 3.000, isso nem sempre quer dizer que é algum problema, né? Ele vai pegar uma gripe e esse leucócito vai subir o que for necessário para poder combater aquela infecção. O Washington perguntou se